Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham de qualquer canto desse planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa jornalístico do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma produção do Núcleo de Comunicação do ICB. A gente tem os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção da Ana Carolina Guerra, a coordenação do Altamir Souza e a direção do professor Carlos Taborda, que é também vice-diretor do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, agência de comunicação, parceira do ICB na sua divulgação científica e também institucional. O nosso tema de hoje é o Mpox, ou, mais precisamente, o estado de emergência internacional que a Organização Mundial de Saúde declarou recentemente. Nós estamos gravando esse programa no início de novembro de 2024, e a OMS declarou recentemente uma emergência internacional em função de uma nova cepa da Mpox que surgiu com uma capacidade de contágio muito grande na África Central. Para falar com a gente sobre essa situação, nós temos aqui a participação da professora Clarissa Damaso. A professora Clarissa, ela é bióloga, virologista, trabalha como docente, como cientista na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Clarissa, ela integra um comitê de emergência da OMS para essa situação atual do Mpox. Professora Clarissa, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Obrigada a você pelo convite. Bom dia. Professora Clarissa, nós estávamos aqui numa edição do ICB em Pauta há 2 anos, né, quando surgiu, quando chegou no Brasil o vírus e, enfim, acendeu o sinal de alerta no país, na autoridade sanitária, etc. Agora a gente está aqui de novo. Por quê, professora? O que nos traz aqui agora? O que fez com que a OMS declarasse uma nova situação de emergência internacional? Pois é, José Roberto, a situação é simplesmente agora voltada muito à preocupação com o continente africano e o que está acontecendo lá. Então, a gente, rememorando, em 2022, o surto foi declarado uma emergência internacional, mas foi um surto global. O vírus, pela primeira vez, se espalhou, né, e foi transmitido por transmissão homem a homem no mundo inteiro e com mais de 100 países afetados até o momento. Esse surto ainda continua, não como uma emergência internacional, mas no número baixo de casos. Então a emergência internacional já acabou, mas a gente não eliminou esse vírus dos países. A gente continua tendo casos e são essas notícias que vocês ouvem o tempo todo, né? É claro que os ouvintes, né, os que estão assistindo o programa, estão sabendo, volta e meia fala, um caso de Mpox em algum estado. Esse é o surto que ainda continua, né, de 2022, num número bem baixo de casos por mês e tudo mais. Em 2020, desde 2023, a gente vem observando um aumento expressivo no número de casos na região central da África, principalmente, a gente está falando aqui, da República Democrática do Congo. Então, se a gente pegar um pouco de geografia da África, que eu acho que é interessante para a gente entender o que está acontecendo, a gente tem bem na região central a República Democrática do Congo, acima a gente tem a República Centro-Africana, a oeste da República Centro-Africana, da República Democrática do Congo, a gente tem a República do Congo, e a leste a gente tem outros países que agora também estão envolvidos, como Ruanda, Uganda, Burundi e Quênia. Isso já fica na leste da República Democrática do Congo. Então, o que está acontecendo agora, que a gente vem assistindo desde 2023 e tendo reuniões periódicas na OMS em função desse número de casos, é um aumento expressivo do número de casos na República Democrática do Congo pela cepa que circula lá desde a década de 70. Então, não é uma novidade.
só que era uma coisa mais controlada em termos de número de casos. Isso vem escalando ao longo de todas essas décadas, né? E é o que a gente sempre chamou de cepa 1 do vírus monkeypox, né? Que causa a mpox. Então, é uma cepa mais virulenta e que é transmitida basicamente de animal, principalmente para crianças ou caçadores, né? Então, e com pouca transmissão homem a homem. Isso vem mudando um pouco ao longo dos anos, aumentando essa transmissão homem a homem, até que agora, em 2023, esse número de casos aumentou tremendamente, com um número de mortes muito expressivo, e o surgimento de uma nova cepa derivada dessa cepa 1. Então, essa nova cepa passou a se chamar 1B, e a antiga 1, que eu falei que vem dos animais para crianças, passou a se chamar 1A. Então, é isso que a gente tem no momento. E por que essa preocupação com a cepa 1B? Porque ela apresenta características de adaptação aos seres humanos. Isso é visto através da análise do seu genoma, né? E um claro aumento de passagem de homem a homem dessa cepa. Essa cepa principalmente circula no leste da República Democrática do Congo, e aí, lembrando que eu falei da geografia, né? Esse leste da República Democrática do Congo faz fronteira com outros países que são Ruanda, Uganda acima e Burundi mais ao sul, e esses países estão com aumento de número de casos, principalmente Burundi, que decretou o primeiro caso em julho de 2025, e desde então a gente já está com 4.000 casos dessa cepa nova 1B, transmissão homem a homem. Então, é por isso que em agosto houve essa declaração de emergência internacional, para se concentrar esforços, canalizar esforços para resolver a situação na República Democrática do Congo, que já conta aí, a gente já está com um número alto de mortes, né? Mais de 1.000 mortes ao todo. E a estratégia para a República Democrática do Congo é vacinação? Esse aqui é os esforços, vacinação e aumentar a capacidade diagnóstica. São várias frentes de trabalho, né? Vacinação é importante, então é complexa a vacinação lá, porque parece simples, né, quando a gente fala de vamos vacinar todo mundo. Não, a gente tem que calcular número de doses e como vacinar conforme a população que é afetada. E o que está um pouco complexo na República Democrática do Congo é que, dependendo da província, a gente tem mais adultos afetados e em outros mais a gente tem crianças, né? Então, isso é algo que está sendo resolvido. O importante é que a gente precisa ter vacinas para vacinar a população lá. Então, o número de doses tem sido restrito. Outra frente muito importante é aumentar a capacidade diagnóstica, que é muito restrita nos países africanos. Tem melhorado, mas é muito restrita. E sem um bom diagnóstico, a gente fica às cegas, porque aí passa a ser um diagnóstico apenas clínico, né? E precisa a gente ter uma capacidade diagnóstica laboratorial importante, até mesmo para diferenciar de outras doenças, como, por exemplo, catapora, né? Varicela. Professora, a senhora trabalha com a família de vírus, POX, há décadas, né? O que se sabe, o que evoluiu o conhecimento científico do monkeypox, do momento em que ele apareceu, né, como a varíola do macaco e tal, até agora? Como é que a ciência está se relacionando com o monkeypox? Olha, o vírus monkeypox ele é estudado há muito tempo. Como eu falei, ele surgiu na década de 70. Como ele era um vírus que ficava restrito aos países africanos, como tudo mais que acontece na África, ele sempre foi uma doença negligenciada, porque ninguém realmente estudava muito. Os pox-virologistas estudam o monkeypox só pelo que acontece. Ele é um vírus de nível de segurança 3 para se trabalhar. E isso quer dizer que a gente precisa ter um laboratório de nível 3 de segurança. Que é o mais alto, né? Não, o mais alto é o 4. Mas que a gente não tem aqui no Brasil. Então, nós temos até o 3. Mas não é um laboratório que todo mundo tenha.
Então, ele não é um dos vírus mais, vamos dizer assim, da família, todo mundo trabalha mesmo com o modelo que é o vírus vaccinia. Eles são vírus muito parecidos, engraçado não, mas curioso é que eles têm a clínica é diferente, né, em termos de gravidade da doença, mas em termos de genoma e de características de replicação, eles são muito parecidos. Então, muitas vezes se estuda o modelo, que é o vírus vaccinia, que é o que eu trabalho, e muito do que a gente sabe que o vírus vaccinia se aplica, por exemplo, a monkeypox. Não no caso da doença, que ela tem características diferentes, né? Mas, assim, o que tem evoluído depois do surto de 2022, as pessoas estão muito investindo em genômica, então, vários países sequenciando os vírus que estão circulando nos seus países. A África tem contribuído bastante, e é muito bacana de ver a evolução e o crescimento da ciência na África dentro dessa área de vigilância genômica. Então, eles estão produzindo bastante dados sobre o que está circulando lá, nesses países. Então, isso é interessante. Mas eu tenho visto poucos de estudos quanto à biologia do vírus. As pessoas estão mais estudando se ele responde aos antivirais, a parte de diagnóstico, de genômica, mas sem estudo aprofundado do genoma em si e sem estudo aprofundado da biologia do vírus, que, na verdade, já vinha sendo feito basicamente pelas mesmas pessoas. Uhum. Então, a gente tem duas situações, uma provocada pela variante 1A e outra pela 1B, né? Então, a 1B, que foi a que alertou a OMS, mobilizou a OMS para esse estado de emergência internacional. Ela parece que é menos letal do que a 1A, é isso? Isso. Esse não é o senso comum que a gente vê na imprensa, né? Na imprensa, todo mundo fala variante letal do Mpox, né? Não é um variante letal, é um variante que está realmente com a taxa alta de passagem homem a homem, né? Então, assim, adaptado na passagem homem a homem, sem ter intermediário animal no meio dessas passagens, tá? Mas ela não é letal. Por exemplo, desses quase 3 mil e tantos, quase 4 mil casos no Burundi, a gente tem 0 de letalidade, embora muitas crianças afetadas. Agora, causa transtornos. Não é porque não mata que a gente não tem que achar que é uma emergência, né? Porque as pessoas ficam doentes, as pessoas não vão trabalhar, elas podem ter infecções secundárias, porque toda lesão na pele é uma porta de entrada para uma infecção bacteriana. Então, isso é complicado. Então, é preciso combater, né? Então, a emergência internacional de 2024, agora, ela foi declarada para a situação na África, que é até um pouco mais complexa do que essa que eu estou falando, porque na República Democrática do Congo, a gente tem um 1A, que é esse mais letal, aí sim, transmitido zoonoticamente de um animal para as crianças, e aí a taxa de letalidade pode ser alta, a gente tem cerca de 70% das mortes em crianças abaixo de 1 ano, e a gente está com cerca de 1.000 mortes, então isso é muito alto. A gente tem essa 1B, que é o variante novo, que é adaptado, transmissão homem a homem, com baixa letalidade, mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho e não deixar espalhar. E a gente ainda tem a cepa 2, do oeste da África, que foi de onde a gente derivou o variante 2B, que circulou no mundo desde 2022 e espalhou pelo mundo todo, de menor letalidade. Então, em todos esses casos, tem um aumento de número de casos, né? Em todas essas situações, tem um aumento de número de casos na África. Então, a situação de emergência internacional foi declarada por causa do 1A no centro na República Democrática do Congo, o surgimento da 1B, adaptada em humanos, e um aumento também do número de casos da 2, que é a cepa do oeste da África. Então, a gente tem, assim, a situação na África ficou bastante grave em 2024. Então, a situação foi toda voltada para isso. Mas o foco maior é a República Democrática do Congo, realmente. Qual é a variante que a gente tem aqui no Brasil? A gente tem a 2B. A 2B é a que circula desde 2022. Chegou no Brasil em junho de 2022. Ela começou na Europa
os primeiros casos em final de abril, começo de maio, rapidamente se espalhou pelo mundo todo. Em basicamente 20 dias, a gente tinha mais de 11 países já com detecção dos casos. Né? Em 2022, houve um pico de transmissão em torno de setembro, mais ou menos, julho, setembro de 2022, outubro começou já a cair. Final de 2022, a gente já tinha reduzido bastante o número de casos no mundo, e aí a gente tem o que a gente chama de uma cauda longa dessa curva epidemiológica, né? Que a gente chama cauda longa porque ela sobe, desce e vai se arrastando. Em vez de finalizar, ela fica se arrastando com pequenos blipzinhos, quer dizer, pequenos surtos em alguns lugares, aumento de número de casos em alguns lugares ao longo do tempo. Então, esse a gente está com um número baixo, a gente está no mundo todo. Isso é o que acontece no mundo todo. Uhum. Bom, temos então 4 variantes. Isso. Os sintomas são os mesmos, ou a maneira que a doença se manifesta é a mesma, ou são as mesmas nas 4 variantes? Basicamente, sim. Basicamente são as mesmas, elas causam pústulas na pele, só que a gente tem a variante 2B, essa que circula desde 2022 no mundo todo, ela tem uma manifestação um pouco atípica, porque as lesões são, às vezes, muito pequenas e poucas, em alguns casos. Podem ser confundidas com uma espinha. Por isso que, muitas vezes, a pessoa, até mesmo no começo, não ia procurar um posto de saúde, um médico, ou mesmo se procurasse um médico, o médico não ia identificar. Porque, em alguns casos, as lesões eram muito pequenas, parecendo uma espinha. Mas a gente tem alguns casos com o número de lesões alto. E as lesões são basicamente as mesmas, assim, em termos de características da lesão, elas são muito parecidas, de todos os 4 cepas, vamos dizer assim, de vírus monkeypox. São lesões pustulares que podem ocorrer pelo corpo todo, principalmente na face, nas extremidades do corpo, e no caso da cepa 2B, ou quando se tem contato sexual, né, quer dizer, quando a transmissão é por contato sexual, a gente tem um número grande de lesões na região genital, perianal e também na região oral, perioral, né, na cavidade bucal também. Uhum. No Brasil, em 2022, houve perto de 10 mil casos, né? Isso. Neste ano, chegou a 1.400 e pouco, não é isso? Alguma coisa assim, em torno disso. Por que, quer dizer, o que aconteceu para que, sem o uso da vacina, ou sem que as pessoas tenham esse cuidado de higienizar as mãos permanentemente, como fazíamos na época do coronavírus? O que vocês, especialistas, entendem que aconteceu, ou sabem que aconteceu, para que houvesse essa redução bastante significativa no número de casos no Brasil? Olha, eu acho que é conscientização da forma como você tem a transmissão. Como eu falei, a transmissão é por contato de pele, contato direto com a lesão. Né? Então, a pessoa com a pele saudável, sem lesão, né? Uma pessoa não infectada, tem contato com a pele de uma lesão, com a lesão na pele de uma pessoa que está infectada. É assim que tem basicamente a transmissão. Há um componente respiratório, de saliva, mas é bem mais baixo, vamos dizer assim, a frequência da transmissão por esse método. Né? Então, basicamente, é por contato direto com a lesão. E o que a gente vê no mundo desde 2022 é que mais de 99%, varia muito de país para país, mas vamos botar assim, mais de 90% a 95% dos casos é por transmissão por contato sexual. Então, as lesões ficam muitas vezes na região genital ou perianal, muitas vezes pode causar até proctite, porque o contato sexual por meio de sexo entre homens, então causa proctite severa, né? Então, e as lesões ficam nessa região. Então, muitas vezes, a lesão se perpetua, vamos dizer assim, a característica do local onde estão as lesões se perpetua nessa região por conta do contato sexual, né? Então, não é que as pessoas não devam fazer sexo, não é isso, mas acontece que quando a pessoa está com lesão, realmente não deve fazer, porque vai passar o vírus adiante. E aí o que acontece é que a gente teve
uma conscientização de muitos grupos de que seria importante não haver esse tipo de ter cuidado para não passar adiante o vírus, né? Então, isso aconteceu principalmente em grupos de sexo ou festas de sexo, pessoas que têm alto número de parceiros e parceiros desconhecidos, e eu acho que isso foi no mundo todo, a conscientização desse tipo de prática com potencial para passar não só mpox, mas outras, obviamente, infecções, mas no caso a gente está falando aqui de mpox, eu acho que isso levou muito à redução, porque a gente não teve um número de doses de vacina no mundo suficiente para conter e explicar essa queda. A gente teve vacina em muitos países, vacinando bastante, mas não no mundo todo. Então, isso foi caindo. O porquê que aumentou é porque eu acho que tudo que a gente consegue controlar, depois cai no esquecimento. Então, a gente ouve muita gente esse ano dizendo, mas uma mpox ainda existe? E não sabia que ainda existia. E muita gente, este ano, tendo mpox, que foi ao médico e o médico nem pensou na possibilidade de ser mpox. Então, o esquecimento não é só da população em geral, mas até mesmo, das vezes, dos médicos. Então, eu acho que retornou porque a gente suspende as medidas que a gente estava tomando antes para evitar. E também o outro fato é porque começou a ficar na mídia esse ano, desde o meio do semestre passado, o aumento no número de casos de mpox na África. Isso estava constantemente aparecendo na mídia. E a partir do momento que a gente tem uma doença na mídia sendo falada, veiculada como coisa que está acontecendo no mundo, claramente as pessoas que se reconhecem, né, algum tipo de lesão, buscam um médico e aí faz o diagnóstico, né? Então, isso acontece com várias doenças. A partir do momento que aparece na mídia, a gente começa a ter um maior número de detecções, às vezes, por isso. Então, eu acho que é uma combinação de fatores. Uhum. Professora, há um determinado grupo de risco, alguns grupos de risco, onde o risco são mais possíveis, mais expostos a riscos? Sim, principalmente em grupos de risco para temer a infecção por mpox por qualquer via de contato, ou seja, se seja por contato sexual ou qualquer outro contato, são os grupos de imunossuprimidos, né? Toda pessoa que está fazendo tratamento ou tem uma condição de saúde que leva à imunossupressão é grupo de risco. As mortes que ocorreram por mpox no surto decorrente da cepa que circula desde 2022, foram basicamente todas em pessoas com taxas que a gente chama de TCD4, né, abaixo de 200, pessoas realmente imunocomprometidas severas. A coisa complica, né? É uma doença assim, que acaba piorando muito mais nessas pessoas porque elas não têm defesa. Então, esse é um grande problema. Agora, em termos de grupos majoritários que foram afetados pelo mpox, aí sim, pessoas, homens que fazem sexo com homens, se autodeclararam na hora do exame, né, porque preenchem uma ficha, então homens que se autodeclaram que fazem sexo com homens, bissexuais, que com alto número de parceiros, em festas de sexo, parceiros desconhecidos. Então, essa foi majoritariamente, vamos dizer, um comportamento no qual, no grupo que tem esse tipo de comportamento, a gente vê um número maior de casos. Em termos de risco de vida, claramente, pessoas imunocomprometidas, em geral, né? Mas relacionadas principalmente a homens que fazem sexo com homens imunocomprometidos, por exemplo, portadores de HIV sem adesão a tratamento para HIV, por exemplo. Sem esse imunocomprometimento, há letalidade nessa cepa, nessa variante que está no Brasil? Seria baixa. Se não for o imunocomprometimento, a letalidade, se a gente retirar o componente das pessoas imunocomprometidas, a letalidade é desprezível, em termos de letalidade, mas não em termos de comorbidade, em termos de doença. O que o mpox causa de desconforto é impressionante, principalmente quando associado na transmissão por contato sexual, porque pode ter proctite, você tem a pessoa normalmente interna, porque
não só para controle de dor, mas mesmo para controle em geral, assim, aí eu não posso falar da parte clínica porque eu não sou médica, mas, por exemplo, mesmo com muitas lesões na orofaringe, a pessoa tem que internar, porque ela não consegue se alimentar, né, comer. Então, o desconforto é muito grande. E como isso persiste por umas 3, 4 semanas, até você estar liberado, porque o vírus, diferente, por exemplo, do vírus da catapora, que quando a casquinha, né, forma, ali não tem mais vírus infeccioso, você não está mais transmitindo. No caso de mpox, não, mesmo quando você está com aquela casquinha, aquilo ali você ainda pode ser um transmissor. Então, você não deve estar com aquilo exposto em contato com outras pessoas. Você tem que deixar reepitelizar a pele. E esse que é um problema, porque o nosso sistema de trabalho, né, suas leis trabalhistas, você não libera uma pessoa, um funcionário, por 3, 4 semanas. Então, isso causa um prejuízo econômico para a pessoa grave, para as empresas e fora o desconforto de dor mesmo. Dor no corpo todo? Como é essa Sim, sensação? no começo a sensação é, como toda virose, a parte inicial é de um quadro de virose mesmo. Então, você pode ter febre, dores no corpo, dor de cabeça. Isso é característico, né? Um aumento dos gânglios, né? A linfadenopatia, assim, a adenomegalia é um componente que pode ocorrer, principalmente na cepumá da África, né? Na que circula no Brasil, eu acho que não foi tão assim evidente, mas pode acontecer até que aparecem as lesões, né? E isso que eu falei, as lesões, um dos problemas, vou botar como problema, de uma doença, quando ela se manifesta de uma forma muito branda, né, é porque a pessoa não se sente mal o suficiente para ficar em casa, e isso às vezes aumenta a taxa de contato dela com outras pessoas, mesmo ela estando infectada. Então, é um mal que a gente paga por uma doença que está mais branda, vamos dizer assim, né? Porque quando a pessoa está mal e com lesões muito grandes ou espalhadas pelo corpo, ela não sai desse jeito. E uma pessoa, às vezes, que nem desconfia que está com mpox, porque a lesão é muito pequenininha, ela pode pensar que é uma alergia, que é uma espinha, ela vai sair normalmente e vai fazer suas atividades se ela não estiver se sentindo mal. As lesões sempre vão existir? Sim, sempre tem, né? Há casos já descritos de uma mpox assintomática. Eu, sinceramente, não sei quanto é isso. Talvez eu chamaria de mais de oligoassintomático, poucos sintomas. Talvez a pessoa não tenha nem desconfiado que ela já teve alguma lesão e não como é que se diz? E não detectou que era mpox, tá? Mas, assim, sim, a maior parte dos casos é claro. Mas, como eu falei, acho que estão circulando no Brasil, muitas vezes, no Brasil não, no mundo desde 2022, há casos em que parece realmente uma espinha. E a pessoa tem uma lesão única só. Tá? Então é difícil, às vezes, de desconfiar. Os médicos no Brasil estão qualificados para diagnosticar a mpox? Sim, eu acho que no começo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, teve que haver houve um treinamento dos médicos, né, com a prática, para compreender o que era a mpox. É uma doença que só existia na África. Então, a maior parte, então 2022 pegou todo mundo de surpresa, vamos dizer assim, e tendo que aprender, não só médicos, como fazer a coleta na hora do material para diagnóstico. Todo o pessoal trabalhador da área de saúde teve que ter treinamento, aprender a identificar, a reconhecer, né? Então, essa fase, eu acredito que já passou, porque foi um número de casos tão grande, né? Então, eu acho que tão grande que eu acho que deu para todo mundo aprender. O que a pessoa tem que manter agora, os médicos e o pessoal todos os enfermeiros de postos de saúde, é manter o alerta de que a mpox não acabou, a gente ainda tem número de casos, então precisa entrar ainda na lista, né, de diagnóstico diferencial quando você tem uma lesão de pele. Uma vez estando estabelecida o vírus no corpo de uma pessoa e ela tem os sintomas todos, qual que é o tratamento, professora? Normalmente, o tratamento, eu não sei te falar
da clínica exata, da conduta médica exata que não está fazendo. Eu posso dizer o que tem disponível em termos de antiviral. A gente tem um antiviral disponível, basicamente, que é o Tecovirimat, mas ele tem uma restrição muito grande no mundo em produção, porque é feito apenas por uma empresa nos Estados Unidos. Pequena, que não é uma empresa gigante. É caro, né? E então ele normalmente está sendo utilizado quando a pessoa adere a um programa de ensaio clínico. Ele está sendo feito junto com o ensaio clínico, então a pessoa adere ao ensaio clínico. No surto 2022, a gente, antes de ter os ensaios clínicos, a gente tinha disponibilidade só para pacientes mais graves, que estavam graves. Os outros pacientes, o acompanhamento, eu acredito que seja feito porque não há muito o que fazer. A pessoa é manejo da dor, por causa da dor, se precisar internar porque não está conseguindo se alimentar, ou por uma complicação de outra infecção secundária, a pessoa tem que internar, mas senão ela recupera em casa. É uma lesão que se autocura, vamos dizer assim, né? É uma doença autolimitante. E a gente tem esse antiviral no Brasil? No momento, eu não sei te dizer. Eu acho que se a gente tiver, a gente tem só em ensaio clínico. A pessoa tem que fazer uma adesão a um dos programas de ensaio, de teste, de ensaios clínicos. Eu não sei o quanto a gente tem, porque eu não participo de nenhum desses ensaios. Professora, só para a gente terminar, como é que está sendo o seu trabalho hoje em relação ao vírus, à doença? Como é que você está trabalhando hoje desse problema? Eu não trabalho mais direto com Mpox, assim, nas minhas pesquisas de dia a dia. Como eu falei, eu não tenho um laboratório NB3 associado aqui ao meu laboratório no Instituto de Biofísica, né? A gente tem parcerias dentro da UFRJ, na verdade, na UFRJ a gente tem um consórcio junto com o Núcleo de Doenças, de enfrentamentos e estudos de doenças infecciosas emergentes e reemergentes, e com o Laboratório de Virologia Molecular. Então, aí sim, a gente tem NB3, né? E o estudo foi mais feito durante 2022, quando a gente estava no pico do surto. Então, eu continuo tocando as minhas pesquisas com outros poxvírus. Minha participação dentro da questão do enfrentamento à Mpox é mais associada aos comitês que eu participo, né, tanto no Brasil quanto na OMS, voltados para esse controle. Então, assim, como eu te falei, os vírus da família dos poxvírus, eles são muito parecidos, né, muito próximos. Então, muito do que a gente estuda com modelos outros de poxvírus, como o vírus vacina, acabam se aplicando à Mpox, né? Muito bem. Professora Clarissa Damaso, muitíssimo obrigado por ter estado novamente aqui conosco, e espero que a gente volte, mas para falar de outro assunto, que não seja mais o monkeypox. Obrigado, certo. Professora, muito obrigado aqui a quem nos acompanhou. A gente tem outras edições do ICB em Pauta, disponíveis no canal do ICB no YouTube, sobre mais variados temas, muitos deles relacionados a questões da saúde. Quem quiser assistir, está tudo disponível. Muito obrigado, professora, obrigado a quem nos acompanhou.